Existe uma crença muito comum sobre cerimônias de ayahuasca que custa o resultado de muita gente. A crença que temos de que o processo termina quando terminamos o nosso dia de consagração e voltamos para a nossa casa. Do ponto de vista neurológico, o momento mais decisivo de toda a experiência, ela não acontece dentro da cerimônia. Ela acontece nas semanas seguintes, quando o cérebro ainda está em um estado de reorganização e abertura. A maioria das pessoas vai para casa e não sabe que esse período existe. Retoma a rotina, volta para o trabalho, para os mesmos ambientes, as mesmas conversas e os mesmos estímulos de resultado. O que a cerimônia abriu se fecha e você não consegue fazer uma mudança real na sua vida. Essa aula é sobre o que vem depois. E aí eu consagrei o que vem depois. É sobre como não perder o que você acabou de viver. Depois de uma cerimônia de ayahuasca, quando ela finda, o cérebro entra em um estado em que os neurocientistas levaram décadas para mapear. Um estado de neuroplasticidade ativa, o período em que o tecido cerebral ele vai ficar maleável, mais do que qualquer outro momento da sua vida adulta. Esse estado ele tem uma data de validade, ele dura semanas. E quem não sabe que ele existe, vai para casa, retoma a rotina. E aí esse barro, a gente imagina esse momento como um barro molinho porque é modelável. E aí você volta para os mesmos padrões antigos, porque você não conseguiu aproveitar o seu processo pós-sessão ao longo dessas 2 semanas, mais ou menos. O que acontece? Para entender o que está acontecendo no seu organismo agora, você precisa conhecer uma proteína que faz esse processo de tornar o nosso barro molinho, que é a proteína chamada BDNF. O BDNF funciona como um fertilizante no cérebro. Você já viu fertilizante? Quando você tem um lugar que está velho, estagnado, as árvores não estão dando frutos ou não estão dando flores, você vai lá, coloca o fertilizante e o que vai acontecer? Vai dar novas flores e novos frutos. Por isso que ele é uma proteína e é chamado de fertilizante. Após a sua consagração, o organismo produz uma quantidade elevada dela, do BDNF. Ela age diretamente no tecido neural, deixando assim ele maleável, receptivo, aberto para receber esses novos caminhos que eu falei, que são que essas novas flores, novos frutos. Os pesquisadores chamam esse estado de plasticidade aumentada, por isso que ele fica como um barrinho. A imagem mais precisa, então, é essa que nós demos a do barro, que vai ficar aí umas 2 ou 3 semanas na sua cabeça. Nesse estado de flexibilidade neural, ou seja, onde o cérebro pode se remodelar, novos caminhos neurais se fixam com mais facilidade do que em qualquer outra condição. Perspectivas diferentes encontram espaço para enraizar. Hábitos novos têm menos resistência para se estabelecer. Sabe aquele hábito que você tenta mudar e parece que quanto mais você tenta mudar, mais você está repetindo? Então, aqui ele vai fazer exatamente isso. Flexibilizar seu cérebro para que ele saia da rigidez e possa, inclusive, enxergar novos caminhos. Ter um novo repertório sobre aquela situação, trazendo um novo resultado. É o maior período do potencial de transformação que um ser humano pode ter. O que entra nesse barro, então, pós-ayahuasca, fica gravado por muito tempo. E é exatamente aí que mora o grande perigo para as pessoas de consagrarem. O barro não fica mole para sempre, pessoal. Ele vai secar. Se você for para casa sem saber que esse estado existe, sem direção, sem suporte e sem repertório para trabalhar com o que a sessão te trouxe, o que vai acontecer? O barro vai secar no formato antigo. Os mesmos medos vão se reinstalar, os mesmos ciclos, os mesmos padrões de relacionamento, os mesmos sentimentos de incapacidade, os mesmos hábitos que você foi à cerimônia para transformar, vão simplesmente se reinstalar. Quando isso acontece, a pessoa ela não perdeu a sessão por falta de fé ou porque a medicina não funcionou para ela. Ela perdeu porque ninguém disse o que fazer com o bar, enquanto ela ainda estava molinho, enquanto o cérebro estava em condição de se remodelar. Por esse motivo, o cuidado da instituição ecumênica de ayahuasca começa de verdade a partir de agora.
Nos próximos 7 dias, você terá acompanhamento pelo WhatsApp, uma linha direta para processar o que surgir, tirar suas dúvidas e não ficar sozinho com o que a cerimônia trouxe à tona para você. E no próximo sábado, pós-cerimônia, teremos um encontro presencial pós-ayahuasca. É nesse encontro que nós vamos trabalhar com o que cada pessoa viveu, com as revelações que você teve, os símbolos, as perguntas que ficaram. Vamos entender o que a mente te mostrou, integrar o que precisa ser integrado e gravar no bar, ainda maleável, os novos caminhos que a cerimônia te abriu. A sessão de hoje é o início de um processo com suporte, metodologia e pessoas dedicadas ao que dura esse resultado. Ao longo de 13 anos, com mais de 100 consagrações, nós produzimos essa metodologia de trabalho para que ela fosse a mais eficiente possível, para que você obtivesse o melhor resultado. Mas antes do sábado, tem algo que vai mudar a qualidade do que você vai trazer para o nosso encontro. A próxima aula se chama Metacognição e Corpo de Dor. Por que ela é tão importante? Ela responde a uma pergunta que a cerimônia provavelmente trouxe à superfície, mesmo que você ainda não consiga formulá-la em palavras. Por que eu continuo reagindo da mesma forma, mesmo depois de tudo que eu já vivi? É o que as pessoas costumam se perguntar. A cerimônia mostrou o que está na aula 3 e vai te dar a linguagem para entender o que você viu na sessão. Você vai descobrir que existe uma estrutura dentro do seu cérebro, formada ao longo de anos, que decide como você reage antes mesmo que você tenha a chance de escolher, que usa seus pensamentos como combustível e que explica por que certas situações te consomem de uma forma que você mesmo acha desproporcional. Saber que o barro está mole não basta para resolver o seu problema. Você precisa entender o que vai gravar nele. Assista a aula 3 antes do sábado. É ela que vai preparar o que vamos trabalhar juntos no encontro presencial. O barro vai ficar molinho por algumas semanas. Use esse tempo. O encontro presencial acontece no próximo sábado. Leve o que você viveu hoje. Leve as imagens, as sensações, os momentos que ficaram. É lá que nós vamos trabalhar com tudo isso juntos. Te vejo no sábado. Até mais.